Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do curso HTML5 para iniciantes. Nesta aula, nós estaremos utilizando um novo editor de texto. Tá? Na aula inicial foi apenas uma introdução, fizemos uma página bem básica só para vocês terem o primeiro contato aí com a edição de página HTML. Mas nós não vamos mais utilizar o editor, o bloco de notas, tá? Porque esse Sublime, ele é um editor que nos dá muito mais recursos, né? E ele é muito fácil de usar, tá? Ele é um dos mais usados pelos programadores de páginas HTML, né? Porque exatamente pela simplicidade que ele tem e todos os recursos que ele disponibiliza para estar nos ajudando a escrever as nossas páginas. Tudo bem? Depois da gente dar uma olhadinha em como instalar o Sublime, nós vamos então partir para a estrutura básica, né? Nós vamos recapitular os elementos básicos que nós vimos na última aula. Aí nós vamos falar um pouquinho mais de cabeçalhos, né? Vamos ver todos os 6 tipos, né, que tem do H1 até o H6, né? Aí vamos falar também um pouquinho mais a fundo sobre o elemento de parágrafo, né, o P. E, por fim, nós vamos então falar sobre os atributos dos elementos do HTML, ok? Bom, então vamos lá. O Sublime, ele é um editor que está disponível gratuitamente na web, tá? Então basta ir no Google, digitar Sublime, ele já vai trazer aqui o Sublime Text 3, ok? Aí vocês vão no link aqui do Sublime. E então ele tem o download para todas essas versões dos sistemas operacionais, tá? Então tem para o Mac, para o Windows e para o Linux, né? No meu caso, eu baixei o Windows 64 bits, que é o que eu tenho aqui na minha máquina, né? O Windows 10 instalado. Então basta clicar, ele já vai fazer automaticamente o download do arquivo de instalação para sua máquina, né? É super rápido porque ele é pequeno, né? Então se você dá uma olhadinha aqui, mostrar na pasta, você vai ver que ele já está aqui, baixando aqui o Sublime, né? Então no caso eu já tenho ele instalado, né? Então basta você clicar nesse executável e seguir os passos sem nenhuma configuração. Basta dar o next e pronto. A instalação é super fácil, não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de configuração específica, ok? Com o nosso Sublime instalado, então nós vamos carregar o Sublime, ok? Vamos vir aqui em File e, no caso, nós vamos fazer um novo arquivo, tudo bem? Vamos já deixar salvo o arquivo para que ele identifique que se trata de um arquivo HTML e assim ele facilita a nossa edição, tá? Então, eu venho aqui em salvar. Lembra que eu tinha falado na última aula, né, para vocês criarem aí uma pastinha no computador de vocês, né, com o nome curso HTML, para a gente deixar tudo organizadinho aí para o acompanhamento desse curso, ok? Então nós tivemos lá a aula 1, que nós fizemos na aula passada. Então agora nós vamos gravar um outro arquivo, vamos chamar de aula 2.html, ok? Então a gente salva, né? Então agora o Sublime, ele já sabe, olha que interessante, ele sabe que nós estamos trabalhando com o arquivo HTML, porque ele sabe que o tipo do arquivo aqui é HTML. Então, quando eu começar, por exemplo, eu vou fazer uma estrutura de uma página HTML. Então, o primeiro elemento que eu tenho que colocar, que é o elemento principal, é o HTML, lembra? HTML. Então, quando eu der um tab aqui, ele já montou, tá vendo? Olha que facilidade. Ele já montou todos os elementos base que eu preciso para estar criando a minha página HTML. Entendeu? Então, como fica bem mais prático?
né? Em vez de eu ter que abrir a tag do HTML, depois fecha a tag do HTML, abre a tag do read, fecha a tag do read. Então ele já automaticamente ele cria essa estrutura porque ele sabe que eu vou começar então a estar trabalhando com, com a página HTML, tá bom? Então vamos só rever aqui cada um desses elementos, né? Olha, surgiu uma coisa nova aqui, né? Que foi essa declaração aqui, tape, né? Esse tape, na verdade, ele não é um elemento HTML, tá? Isso é porque durante a evolução dos navegadores, né? A evolução dos browsers, eles passaram a ler não somente arquivo HTML, mas ler outros tipos de arquivo também. Então, eles conseguem ler XML, JSON e outros tipos de arquivo. Então, essa declaração é importante ser sempre a primeira coisa que vocês colocam no arquivo, essa declaração, é sempre nesse formato aqui, tá? Sinal de menor, exclamação, doctape, HTML, sinal de maior. Então, isso vai informar para o navegador que se trata de um documento HTML. Então, ele já vai processar mais rápido esse tipo de documento, ok? Bom, o HTML nós já vemos, né, que é o elemento raiz de uma página HTML. Então, tudo o que nós fazemos numa página, ela tem que estar entre a tag de abertura e a tag de fechamento do HTML. Tudo bem? O segundo elemento, nós também já vimos na última aula, é o elemento que contém informações sobre o cabeça do nosso arquivo, né? Então, ele vai informar lá qual é o nome físico do arquivo, né? Nós colocamos aqui nesse elemento title exatamente para isso, né? Então, nós vamos colocar aqui aula 2. Então, o que eu escrevo aqui vai aparecer lá no meu navegador ou então nas abazinhas do navegador, né? Informando qual é o documento que está sendo exibido, no caso, o aula 2, tá bom? O elemento body é o elemento que define o corpo do documento. É um container para todo o conteúdo visível da página, né? Como títulos, parágrafos, imagens, hiperlinks, tabelas, listas, etc. Ok? Então, esses são os elementos básicos da página. Agora nós vamos ver um pouquinho mais a fundo a questão do elemento de cabeçalho. O elemento de cabeçalho, como nós vimos na aula passada, é o H. Ele vai do H1, você pode observar aqui na lista de opções, ele vai do H1 até o H6, ok? Então, a gente, para fazer um teste aqui, vamos colocar então aqui um de cada elemento desses, para a gente ver na prática aqui como ele funciona, tá? Quando nós colocamos o H, o H1, H2, H3, na verdade nós estamos falando para o browser, né, para o navegador, que o conteúdo que está aí se trata de um título, tá bom? Então, deixa só eu colocar todos aqui, só um minutinho. H5, H6, ok? Então, vamos colocar um conteúdo aqui, título 1, título 2, vamos copiar, né, para ficar, então, título 3, título 4, título 5 e título 6, ok? Então vamos salvar aqui, ó. Sempre que vocês observarem aqui no Sublime, que tem essa bolinha redondinha aqui, ó,
significa que o conteúdo da página ele foi alterado. Então você tem que salvar. Você pode tanto vir aqui em File, Save, ou então você pode simplesmente dar um Ctrl S, que é a mesma coisa, ele já salva, tá bom? Então após ele salvar, ele fica só com um xizinho aqui, tá bom? Então vamos ver isso no browser, como vai ser apresentado. Então olha como ficou. Tá? Então vamos colocar aqui um do lado do outro, né? Para a gente observar melhor, ok? Tudo bem? Então aqui, você vê que o H1, ele começa do título o mais importante, né? E aí o título 2, título 3 e assim na sequência, a nível de importância, tá bom? Só que nós não devemos considerar esse elemento como algo para a gente deixar o conteúdo em destaque de uma palavra ou negrito, né? Na verdade, isso nós temos outros recursos para fazer isso. O que se deve levar em consideração com esse elemento é a importância que ele tem para os documentos na internet, né? Então, quando você tem algum conteúdo que ele está dentro de um elemento H1, por exemplo, ele mostra que é algo importante. Então, os mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, ele consegue identificar o conteúdo das páginas, a importância, a relevância desse conteúdo através desse elemento, né? Então, você só deve usar realmente quando se tratar de um título ou de um subtítulo ou algo assim que realmente tenha uma importância relevante para o texto, tá bom? Ó, se nós observarmos aqui, nós vamos ver que cada um desses cabeçalhos, né, ele tem um tamanho específico, né? Então, o H1 ele é maior, o H2 é menor e assim vai diminuindo. Só que esse tamanho, a gente pode configurar ele, né? A gente pode estipular qual é o tamanho, qual é a cor, né, desse título. E isso a gente faz através do que nós chamamos de atributos, tá ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito de atributos, tá? Então o que seria atributo? Bom, todos os elementos do HTML podem ter atributos, tá? Os atributos, eles fornecem informações adicionais sobre os elementos, né? Os atributos são sempre especificados na tag inicial, né? Então, todos os elementos nós vemos que tem a tag inicial, que é a abertura, e tem a tag final, que é o fechamento, né? Então, os atributos sempre ele vem dentro da tag principal, a tag de abertura, né? E os atributos, eles geralmente vêm sempre em pares, né? Vem o nome do atributo igual e o valor do atributo, tá bom? Então, aqui para a gente fazer o nosso exemplo no H1, vamos utilizar o atributo chamado style, tá? Só um momentinho. Então, vamos usar aqui no H1 o atributo style, né? O atributo style, então ele vem assim, é o nome do atributo, né? Que é style, tá? Igual, e agora entre aspas, a gente coloca o valor desse atributo. No caso do style, né, ele é o atributo usado para adicionar estilos a um elemento, como por exemplo a cor, a fonte, o tamanho e muito mais informações, ok? Então aqui nós vamos estar colocando, então vamos mudar a cor do título, né, para que ele apareça, por exemplo, em vermelho, ok? Então basta a gente vir aqui e colocar color, né, color, dois pontos, grid,
que é o vermelho em inglês, ok? Bom, se nós salvarmos então aqui, né, lembra eu falei o Ctrl S, eu salvo, né? Então, se nós salvarmos e carregarmos novamente a página, pode ver, ó, ficou já o título em vermelho, porque eu usei esse atributo aqui que define a cor que vai ser o meu cabeçalho, ok? E se eu quiser, por exemplo, em vez de mudar a cor, quiser mudar, por exemplo, o tamanho da fonte, né? Eu posso vir aqui, utilizar a propriedade fonte size e colocar, por exemplo, o tamanho 60 em pixels, tá? Então esse PX aqui identifica que a medida que eu estou usando é pixel, tá? Então eu salvo, né? E vou recarregar a minha página, né? Então, ó, tá vendo? O título já aumentou, né? Se eu colocar, por exemplo, 120, né? 120, salvar, vim aqui recarregar, ó, fica bem maior, tá? Então, essa propriedade font size é que vai definir o tamanho do cabeçalho, né? Então, além do cabeçalho já ter aquele tamanho que vem predefinido, né, de acordo com o seu nível de importância, mesmo assim, eu tenho o livre acesso para alterar através do atributo style, né, o tamanho, por exemplo, a cor, né, desse título, tá bom? Bom, então vamos deixar aqui o tamanho 60, como a gente havia colocado, né? E agora então nós vamos ver um pouquinho do outro elemento que nós vimos na aula passada, que é o parágrafo, né? Então, o elemento parágrafo, a gente abre ele com o P, né? E ele fecha ele tem a tag de abertura e a tag de fechamento. E todo o conteúdo que eu colocar aqui, então, será o conteúdo do meu parágrafo, tá? Bom, o parágrafo sempre começa em uma nova linha, né? E os navegadores adicionam automaticamente alguns espaços em branco antes e depois de um parágrafo, ok? Bom, vamos fazer aqui o exemplo. Eu vou pegar aqui um conteúdo, né, que a gente encontra muito na internet, ele é muito usado por web designers, que é o que a gente chama de Lorem Ipsum, que é um conteúdo em latim, né, que na verdade ele serve simplesmente para preencher a tela para a gente poder fazer os nossos exemplos, né? Então o conteúdo você não interessa a gente saber o que está sendo escrito aqui, porque na verdade a ideia é simplesmente a gente pensar no design, né? Então vamos pensar que nós escrevemos aqui esse conteúdo dentro desse parágrafo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí como isso vai aparecer na tela, né? Então vamos salvar, né? E vamos recarregar a página aqui, ok? Bom, então você viu que ele começou uma nova linha aqui no início e foi até o final aqui, no final, nesse parágrafo, né? É bom nós observarmos que no HTML, né, nós não podemos formatar o conteúdo. Eu vou tentar dar um zoom aqui só para não ficar muito pequeno aí, tá? Então, assim, eu não posso tentar formatar o meu conteúdo colocando simplesmente espaços, né? Vamos supor que eu quero colocar espaços, quero colocar esse outro parágrafo aqui para começar na linha de baixo, dar um conteúdo, né? Então, não adianta, porque todos esses espaços e quebras de linha que eu colocar aqui, na verdade, né, eu vou salvar isso aqui novamente, eu vou salvar e vou mandar exibir.
ele não vai mudar nada. Por quê? Porque ele retira, o HTML retira qualquer espaço em branco que eu venha a colocar aqui, né? Quebra de linha, ele retira isso, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, forçar, né? Forçar uma quebra de linha, né? Vamos supor que eu queira forçar que esse parágrafo aqui comece na linha de baixo, eu posso acrescentar um outro elemento, que é o elemento chamado BR, né? Esse elemento BR, ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele é um elemento que ele só tem a tag de abertura, ele não precisa fechar, né? Por quê? Porque ele serve exatamente para mandar todo o conteúdo para a linha de baixo, só isso, né? Então, se eu salvar agora, por exemplo, eu vou salvar esse conteúdo, né? Só um pouquinho. Eu salvei o conteúdo e vou recarregar a página. Ó, tá vendo? Então, aqui onde eu coloquei o BR, ele simplesmente manda isso, ele joga uma quebra de linha aqui, jogando o conteúdo para baixo. Tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor a respeito dessa questão da formatação, tá? Então vamos apagar esse conteúdo aqui, né? Eu busquei aqui na internet um poema, tá? Aí eu achei um poema aqui de uma autora Cecília B. Amoroso, né? Vamos supor que a gente queira colocar esse poema aqui. Então a gente colocaria um título, a gente já sabe como faz para colocar o título, né? Então eu colocaria aqui o H1 e aqui no meio então eu colocaria o nome do poema, né? No caso, o nome desse poema é Meu Cavalinho. Pronto, tá aqui o nome do poema, certo? O nome da autora, então a gente pode colocar um outro cabeçalho, só que ele, como ele tem um tamanho menor, em destaque, né? Nós vamos colocar um H3 para ele ficar com um tamanho menor aqui, né? Então vamos colocar o nome da autora aqui, Cecília, né? Vamos fechar o nosso elemento H3. Opa, já estava fechado lá, né? Ó, tá vendo? Quando você começa a digitar, ele já fecha automático para você, né? E aí, vamos colocar um parágrafo que nem a gente viu, né? Para a gente, então, colocar o conteúdo aí do nosso poema, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, copiar poema e vou colocar vamos colar ele aqui, tá bom? Tá, então vamos colocar aqui, vou formatar direitinho aqui. Então vamos supor que a gente queira exibir esse poema, né? Vamos ver como vai ser exibido. Então vou dar um Ctrl S, né? Vamos ver como ficou. Olha, ficou bonito aqui o título, o poema, porém ele não identifica essas quebras de linha, esses espaços, simplesmente ele coloca todo o conteúdo da sequência, né? Então, como a gente poderia resolver, por exemplo, um problema desse aqui na hora de exibir, por exemplo, esse poema, né? Então, nós temos a opção que é colocar o BR, né? Então, a gente poderia colocar o BR aqui na frente de cada linha dessa aqui para forçar ele quebrar para a linha de baixo, né? Ou então a gente poderia trocar o elemento P por um elemento chamado pré. Esse elemento pré, ele traz o texto pré-formatado, ou seja, ele vai ser exibido exatamente como eu escrevi aqui, considerando os espaços em branco e as quebras de linha. Ele vai considerar, né? Então vamos ver como ficaria se a gente colocar aqui. Vamos ver. Então vou salvar e vamos mostrar. Opa, tá vendo que ele já formatou?
Só que ele considera todos os espaços, tá vendo? Inclusive esses espaços aqui. Então vamos levar esse texto aqui, aqui para trás, tirar esses espaços aqui, né? E vamos salvar novamente. E vamos ver como ficaria exibido. Tá vendo? Então ficou o poema, o título e obedecendo todas as quebras que eu coloquei aqui, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então, né? Nós já demos uma reforçada, então, na estrutura básica, já vimos o elemento H1, né? Do H1 até o H6, né? A questão do cabeçalho, a questão do parágrafo. Então, na próxima aula, então, a gente dá continuidade ao nosso desenvolvimento, ok? Então, meus queridos, vocês que gostaram da aula, querem nos ajudar, não esquece de deixar o seu joinha, né? Se inscrever no nosso canal, tá bom? E até a próxima aula, então.